Bem-vindos ao Liberdade através de projetos de bombeiro. Aqui eu te ajudo a faturar ao menos R$ 15.000 por mês com projetos de bombeiro. É um prazer muito grande falar com você, engenheiro, e receber você aqui comigo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Hugo Baroni e eu sou especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei por muitos anos no Corpo de Bombeiro, analisando projetos e fazendo vistorias. Hoje, eu já me aposentei e eu ajudo vocês a faturarem aí com os projetos de bombeiro. Eu ajudo vocês a tentarem entender um pouco mais sobre os projetos de bombeiro e a grande oportunidade que existe nessa área. Mais uma vez estamos aqui e hoje a gente vai dar continuidade e vai fazer mais uma gravação falando sobre projetos de bombeiro, claro, mas perguntas e respostas. Eu tenho pego algumas perguntas que são recorrentes e tenho trazido aqui para a gente discutir. É um modelo bem versátil, no qual a gente consegue fazer um bate-bola aí e discutir mais de um tema em cada vez que a gente se encontra, tá? Eu separei várias perguntas para a gente falar hoje, né? E especialmente aqui eu queria estar começando por uma pergunta que sempre é muito recorrente e sempre é trazida de volta aí para a gente estar conversando, né? Mas como é uma pergunta básica e muito importante, eu vou tratar dela primeiro aqui, né? De qual é a diferença entre PTS e PT. Aí, para quem não está muito familiarizado, né? O PTS é o Projeto Técnico Simplificado e o PT é o Projeto Técnico, tá? Nós vamos falar bem rapidinho aí dessas duas formas, né? Na verdade, a gente tem alguns outros tipos de projeto, né? Mas esses são os dois principais tipos de projetos e as principais formas de estar se regularizando perante o Corpo de Bombeiro. Então, PTS, que é o Projeto Técnico Simplificado, e o Projeto Técnico, né, que é o PT. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, anteontem, teve até um colega que ligou perguntando para mim, e eu respondi, né? Depois vou trazer esse exemplo que é muito bacana. Vou estar tentando sempre trazer algum exemplo, alguma história para a gente entender bem, né? Mas basicamente é o seguinte: quando você vai se regularizar, quando você vai regularizar alguma edificação no bombeiro, você o faz dessas duas maneiras, né? O PTS, como o próprio nome já sugere, é um projeto técnico simplificado. E ele é feito, como não poderia deixar de ser, né, para os casos mais simples, ou seja, para as edificações menores, tá? E para as edificações com riscos mais baixos. Tá? Muitas vezes você tem uma edificação pequena, mas o risco dela pode ser um risco alto. E aí ela tem que ser regularizada através de projeto técnico, tá bom? Então, eu vou primeiro dar o exemplo que esse colega meu me perguntou. Ele me ligou falando que tinha uma edificação e ele estava em dúvida de que forma que ela seria regularizada, tá? Era uma edificação que tinha 30 mil litros de combustível, né? E logo eu já falei para ele, né, que acima de 20 mil litros de combustível, independente do tamanho da edificação, ela deveria ser regularizada através de projeto técnico. Então, essa já é um dos riscos especiais que faz com que, independente da área construída, você regularize através de projeto técnico. Tá? Então, em regra, aqui no estado de São Paulo, antigamente, as edificações com até 750 metros de área construída eram regularizadas através de PTS, através de Projeto Técnico Simplificado. Hoje, as edificações com até 1.500 metros quadrados, em regra, são regularizadas através de PTS. Tá? Então, nos demais estados, cada um adotou uma norma. Então, no Paraná, eu sei que, salvo engano, risco baixo até 1.200 metros quadrados, você não precisa ter projeto. Então,
No Paraná você não precisa ter hidrante até 1.200 metros quadrados. Mas a área de regularização ela muda. Tem alguns estados que cobram uma área maior ou uma área menor para você regularizar num processo mais simplificado. Tá? Esse processo simplificado, em regra, você não apresenta plantas para o bombeiro e acaba sendo um processo mais célere aí para você fazer a aprovação, tá bom? Então, em resumo, é isso aí. Já o projeto técnico, ao contrário, você tem que fazer a apresentação de plantas no bombeiro. Primeiro você aprova a sua planta para depois poder estar pedindo você faz a instalação dos equipamentos e pede a vistoria. Projeto técnico simplificado, você já não aprova plantas, você faz a vistoria no local, instala os equipamentos que são necessários e aí solicita a vistoria. Aí que causou um reboliço aqui no estado de São Paulo, né? Porque anteriormente os 750 metros quadrados é uma maneira, é um tipo de projeto que antigamente era através de PTS, né? Projeto técnico simplificado, e nesses locais não era necessária a instalação, e ainda não o é, né? A instalação de hidrante, de alarme, iluminação de emergência. Então, era bem caracterizado. Não precisa ter hidrante, eu vou regularizar através de PTS. Agora, hoje, até 1.500 metros quadrados. É claro que alguns casos, entre 750 ou até menor, você tem que ter um projeto, né? Depois eu cito alguns exemplos. Mas você hoje teria que instalar numa edificação de 1.000 metros quadrados aqui no estado de São Paulo, teria que instalar hidrante, alarme, iluminação de emergência. Porém, você não precisa de um projeto técnico. Você parte direto para a vistoria. E aí a gente teve inúmeros problemas de locais nos quais o proprietário fez a instalação de forma errada, né? E aí, orientado, claro, por um profissional aí que o orientou de forma errada. E surge uma nova modalidade, né? Os projetos técnicos simplificados com sistemas fixos, que antigamente não tinha aqui no estado de São Paulo. Então, e aí, em princípio, todo mundo ficou meio que espantado, mas no final todo mundo começou a fazer a instalação numa edificação maior que 750 e menor que 1.500 metros quadrados. Isso está acontecendo em alguns outros estados, por conta do volume. O bombeiro não tinha... ele delegou para os engenheiros coordenarem aquela instalação de até 1.500 metros quadrados e partir direto para a vistoria. O bombeiro não iria mais e não está analisando esses projetos, né? E aí muitos engenheiros acabaram entrando nesses projetos, mas acabaram errando, né? E isso causou muito prejuízo, e teve engenheiro aí, enfim. E hoje o mercado ele busca profissionais que saibam orientar essas edificações, porque na verdade antigamente tinha o carimbo do bombeiro, tinha o aval do bombeiro, e hoje o engenheiro ele tem que ter um conhecimento técnico tal que quando a edificação ela cabe o hidrante, cabe o alarme, cabe a iluminação de emergência, o responsável técnico tem que prever a instalação desses equipamentos de forma a não errar, não causar depois a reprova e fazer com que o proprietário faça a instalação tudo de novo, né? Então, muito importante o profissional estar se especializando e saber o que vai realmente orientar, saber o que vai determinar que o seu cliente faça a instalação, para não errar. Tá? Por outro lado, os projetos técnicos simplificados, menores do que 750 metros quadrados, eles apenas requerem os sistemas que eu chamo de sistemas mais simples, né, que são os extintores, a sinalização de emergência e saídas de emergência. Então, no extintor, não tem problema se o responsável técnico pedir para instalar um extintor a menos, né? Ou instalar 2 extintores a mais. Se ele instalar a menos e o bombeiro corrigir, isso facilmente é corrigido. Agora, 1 ponto de hidrante a mais, 2 pontos de hidrante a mais, pode custar muito caro, quase dobrar o preço da obra aí. Ou pior, né? Instalar um reservatório, por exemplo, enterrado, né? Que muitas vezes o proprietário não tem espaço, enterra um reservatório e ele fica pequeno. E depois ter que refazer todo o serviço. Ou comprar uma bomba de incêndio pequena, né?
E aí perder tubulação, perder bomba de incêndio por falta de orientação adequada de um profissional competente. Então, só para a gente ter ideia aí da grande responsabilidade que cabe ao responsável técnico orientar o seu cliente de forma adequada, né? Por outro lado, eu entendo que os projetos técnicos simplificados eles são a grande porta de entrada para os profissionais de engenharia no ramo da segurança contra incêndio, porque, em tese, eles são os projetos mais simples, né? E os menores que 750 metros, especialmente, eles são feitos para você que quer entrar nesse ramo, que quer aprender a trabalhar com projetos de bombeiro. Então, esses, principalmente, eles não requerem cálculo hidráulico, né? Os menores que 750 metros quadrados. Não requer cálculo hidráulico, não requer um sistema de iluminação de emergência, sistema de alarme, né? Basicamente são a instalação de extintores, a sinalização e verificar se as saídas de emergência estão adequadas ou não. Então, a diferença, né? Voltando agora para a resposta, né? Projeto técnico, você tem que aprovar uma planta no bombeiro, e o projeto técnico simplificado você não. Já parte direto para a instalação e o pedido de vistoria. Projeto técnico, primeiro você aprova o projeto, depois você instala os equipamentos, para depois solicitar vistoria. Então, é esse passo a mais que difere aí o projeto técnico simplificado do projeto técnico. Então, agora, essa nova modalidade que tem aqui no estado de São Paulo, em alguns estados, que o projeto técnico simplificado, você tem alguns deles, quando ele é maior que 750 metros quadrados e menor do que 1.500, que você tem os sistemas aí de hidrante, alarme, iluminação de emergência, e dependendo de cada caso, até outros sistemas previstos para esses casos aí, e fica dentro do projeto técnico simplificado. Porém, aí tem as exceções, né? Nós temos alguns casos que os projetos são menores até do que 750, menores do que 1.500 metros quadrados, mas eles não são projetos técnicos simplificados, eles são projetos técnicos. Aí já depende da ocupação. Por exemplo, um local de reunião de público, como uma danceteria, um salão de festas, que caibam mais que 300 pessoas, o bombeiro aqui no estado de São Paulo, ele cobra que seja um projeto técnico. Porque, apesar da área ser pequena, existe um risco maior por ser um local de reunião de público, tá? Então, cada caso é um caso, é bom estudar. Em regra, aqui em São Paulo, 1.500 metros quadrados é projeto técnico simplificado. Se não for um local de reunião de público, se não for um local muito alto, com vários pavimentos, ou se não tiver um risco especial. E aí cada estado também legisla sobre o assunto, mas em regra é parecido. Tem uma determinada área que determina que o projeto seja simplificado ou não. Se tiver riscos especiais, ou se for um local de reunião de público, muitas vezes pode ser até uma área pequena, mas passa a ter que existir um projeto técnico antes de se solicitar aí a vistoria, tá? Então, eu acho que eu consegui explicar aí a diferença entre projeto técnico e projeto técnico simplificado. Agora, o mais importante, né? Qual é a importância do profissional saber a diferença entre os dois? É muito grande a importância, porque o tempo de trabalho em cima da regularização de cada edificação é diferente. Um projeto técnico, primeiro você parte de um desenho arquitetônico. Então, na hora de você fechar com o cliente, se você souber que é um projeto técnico, né, você já sabe que ali você vai ter que primeiro ter um desenho arquitetônico, que muitas vezes ele não tem, o proprietário não tem. Então, primeiro você vai ter que desenhar toda a edificação, para depois fazer a previsão dos equipamentos nesse projeto. Então, você tem a planta baixa, corte, fachada, quadro de áreas, né? Você pega os equipamentos de bombeiro, prevê nessa planta baixa, dependendo da situação, sistema de hidrante, então você desenha isométrica, faz cálculo hidráulico, prevê local do reservatório, né? Então é um projeto mais complexo. Então o profissional entender o que é um e o que é outro é essencial. Os trabalhos, o tempo de trabalho, o tempo de regularização é totalmente diferente entre um e outro. Eu estou um pouco gripado, então eu peço desculpa, mas eu prefiro continuar gravando assim e sempre a gente está batendo papo. Então, para você, profissional, você saber quando você precisa regularizar através de um projeto ou de um projeto técnico é essencial para você não perder orçamento ou não perder dinheiro, né? Porque se um projeto ele for simplificado
e você pensar que tem que fazer o desenho, você vai perder tempo. Você vai passar um orçamento mais caro do que deveria ser e vai acabar perdendo o serviço. E o contrário também, você pode passar um valor muito baixo e depois ter que ser um projeto técnico, tem que ser um projeto técnico e não um projeto técnico simplificado. Por exemplo, você tem uma edificação igual àquela que meu colega perguntou, dos 30 mil litros de combustível. Acima de 20 mil litros, tem que ter projeto técnico. Mesmo que esse combustível esteja dividido em alguns tanques, você tem que mostrar para o bombeiro que você tem aquele líquido ali. Muitas vezes a proteção ela é até simples, até por extintores. Se você tiver menos do que 20 mil litros em cada tanque e eles estiverem distanciados, praticamente é extintor. Mas você tem que mostrar primeiro para o bombeiro que tem aquele líquido e que ele está na distância correta, e isso através de um projeto técnico. Tá? Então, é importantíssimo o profissional saber, e principalmente por conta de custo, e também para poder explicar para o cliente qual o processo, qual a forma de regularização e quanto tempo vai demorar essa regularização aí perante o bombeiro. Então, porta de entrada, projeto técnico simplificado, que eu sugiro para vocês, os sistemas mais simples, sempre me acompanhar nos meus canais, que eu sempre estou dando dicas e falando a respeito das proteções, sempre me acompanhe. Importante você saber e comece pelos projetos técnicos simplificados. Depois você vai subindo aí, galgando os degraus e vai alcançando faixas diferentes, tanto de tamanho de projeto quanto de remuneração aí com projetos de bombeiro, tá bom? Nós vamos pegar um outro tema, só vou pedir licença para ir tomando uma água. Antes eu vou fazer aqui a pergunta para você. Será que eu consigo aprender a trabalhar com um projeto de bombeiro? Não é a primeira vez que me perguntaram, né? É uma pergunta recorrente e eu vou responder, só vou tomar um pouquinho de água aqui, só um segundo. Bom, um pouquinho de suspense aí, né? Tem muita gente que está começando a acompanhar meu canal, muita gente que está começando a entender o que são os sistemas de proteção e combate a incêndio, como que se trabalhar no corpo de bombeiro, com o corpo de bombeiro, como trabalhar com a prevenção de incêndio, prevenção de acidentes, voltada para a segurança contra incêndio e pânico, né? E aí a pessoa me pergunta, poxa, mas é muita legislação, poxa, é muita norma, é muito cálculo, e será que eu consigo? Será que isso é para mim? Será, né? E aí é o que eu costumo responder para todo mundo, né? Eu tenho plena e absoluta certeza que os projetos de proteção e combate a incêndio são para você. Você, sem dúvida nenhuma, consegue trabalhar com os projetos de proteção e combate a incêndio. Sem dúvida nenhuma, você é totalmente capaz, né? E aí, alguns conselhos que eu dou, né? Sempre tenha nessa área alguém que possa te orientar, como se fosse aí um irmão mais velho que já entrou antes nessa área, que já trabalha com sistemas de proteção e combate a incêndio um pouco mais de tempo. Se você puder ter alguém que possa te aconselhar, tirar alguma dúvida, por quê? Né? Apesar de eu ter a plena certeza, e inclusive eu galguei caminhos aí provavelmente muito parecidos com os seus, né, de aprender a trabalhar com projetos de bombeiro, de despertar para essa área e de repente enxergar ali uma forma de melhorar a condição de vida, de realizar sonhos, né? Poder ter uma vida mais digna, melhor, uma vida boa para a família, né? Se você tiver alguém que possa te ajudar nessa sua caminhada, você vai ganhar muito tempo e você vai alcançar seus objetivos de forma muito mais rápida, tá? Os projetos de bombeiro, na verdade, eles são sempre pintados como se fossem algo muito complicado, né? Na verdade, assim, eles não são difíceis, mas eles demandam escolher uma trilha certa, você ter um método para seguir. Então, eu, quando cheguei no Corpo de Bombeiros, no começo eu trabalhava mais operacionalmente, né? Atendendo ocorrência, depois conforme eu fui prestando os concursos e cheguei num cargo de comando, eu comandava toda uma região, e nessa região eu era
responsável por todas as análises e por todas as vistorias, as análises dos projetos e todas as vistorias das edificações, né? Então eu me vi numa situação na qual eu fui obrigado a aprender a trabalhar com projetos de bombeiro. E aí, né, toda aquela história, eu peguei gosto, adorei trabalhar com isso, né? E só que assim, a metodologia ajuda demais. No começo eu me vi com um monte de legislação na mão, tendo que analisar projetos, né? E a partir dali comecei a trilhar o caminho e aprender um método, um caminho a seguir que me levasse a entender os projetos, né? E aí, ao invés, no começo eu comecei a estudar toda aquela legislação, tudo. Você imagina, eu li algumas vezes o decreto estadual, algumas NBRs, a parte de cálculo, sempre pedindo ajuda para os colegas mais antigos que não negavam ajuda, mas é muita coisa. E aí, de repente me caiu uma ficha que eu não precisava simplesmente saber toda a legislação no primeiro momento. Eu simplesmente precisava saber toda a legislação que eu aplicaria àquele caso que eu estava resolvendo especificamente, tanto na vistoria quanto na análise de projetos. Então, por exemplo, eu tinha que definir se a distribuição de extintores estava certa numa edificação. Então, o que eu fazia? Eu estudava a parte de extintores referente àquela edificação. E aí depois eu precisava saber se aqueles extintores estavam cobrindo aquela central de GLP, aquele parque de tanques, por exemplo, líquidos inflamáveis. Mas eu precisava saber tudo sobre extintor no primeiro momento? Não. Então, o que eu fiz? Eu fui segmentando essa minha parte de conhecimento, estudando um pouco por vez, e fui somando, fui agregando todo esse conhecimento que eu até, em um certo momento, falei que eu tenho várias gavetas com vários conhecimentos diferentes. E às vezes eu sei que uma legislação, ela prevê algo sobre aquilo, né? Às vezes eu não preciso saber tudo, mas eu tenho que saber que está na legislação e aí eu posso consultar a legislação. É muito legal você saber bastante coisa de cabeça, né? É bacana porque você ganha tempo, né? Quando você vai falar com o proprietário é legal, mas não necessariamente você precisa saber 100% da legislação 100% do tempo. Então, você tem que saber naquele momento ali que você vai aplicar. E aí eu fiz isso tanto para vistoria quanto para análise dos projetos. Não raras vezes, né? Hoje o bombeiro às vezes vai fazer vistoria e eles não levam legislação. Eu andava com a norma debaixo do braço. Quando você é novo e é responsável, né, por não errar, né, para a segurança das pessoas, muitas vezes eu abria a norma lá sem problema nenhum, falava, peraí que eu vou consultar, e consultava se estava certo ou se estava errada a determinação. Aquela forma que a pessoa fez, né, se estava na legislação. Então, você não precisa saber tudo e o conhecimento ele vai se acumulando ao longo do tempo. O que era muito importante para mim o que era de mais importante para mim é que eu tinha colegas com mais experiência que sempre me ajudaram quando eu tinha uma dúvida que não sabia onde achar, como fazer, eu tinha os colegas e não raras vezes a gente conversava. Com o tempo eu fui me tornando um dos mais experientes, eu sempre gostei muito de ler, de estudar e a parte técnica eu gostava muito, parte de cálculo, então eu fui me aprimorando, que logo eu era uma das pessoas a serem consultadas, né? Mas no começo, gente, a insegurança que às vezes, talvez, algumas pessoas que queiram trabalhar com projetos de proteção e combate a incêndio sintam, é sentida por todo mundo que entra numa área nova, né? Então, procure alguém que possa te dar um método, que possa te dar um caminho. Você não vai aprender tudo em uma semana, em 15 dias, em um mês. É um acúmulo de experiências e um acúmulo de conhecimento que vai te levar num patamar que você vai dominar muito sobre o assunto. Mesmo assim, você não vai saber tudo, mas você vai ter uma tranquilidade, no mínimo, para discutir muito sobre o assunto. Hoje eu tenho essa tranquilidade, sei bastante coisa, eu vivi muito sobre projetos de bombeiro, eu acho que eu tive uma aceleração incomum, né? Porque, por exemplo, por mais que pessoas aí peguem projetos de bombeiro,
Eu duvido que uma pessoa vai pegar, por exemplo, 10 projetos por dia, né? E eu vivi uma experiência na qual muitas vezes eu era obrigado a analisar 30 projetos por semana, entre vistorias, assinar vistoria, ser responsável por vistoria, analisar projetos. Eu às vezes levava caixa de projeto, eu tirava o serviço, às vezes estava de serviço de plantão, pegava aquelas caixas de laranja e levava cheia de projetos. Então aquilo é uma aceleração, né? E aí você viu 1, viu 2, viu 3, viu 5, viu 100, viu 200, viu 300, viu 500 projetos. Cara, você vai aprender. Então, eu tive uma carga excessiva e muito grande que talvez essa experiência que eu tenho hoje, dificilmente alguém que simplesmente faz projetos vai ter vivido tudo que eu vivi e passado por situações, né? Então, tenha alguém que possa te orientar, tenha alguém que possa te levar mais rápido para onde você deseja e te fazer fugir das armadilhas que existem nessa área de proteção e combate a incêndio. A pergunta inicial, né? Será que eu sou capaz de aprender projetos de bombeiro? Totalmente. Eu não era engenheiro, gente. Quando eu entrei no bombeiro, e até um ano atrás, eu não era engenheiro formado. Então, assim, que é uma pessoa que tinha menos capacidade, menos condição do que eu. Então, simplesmente, eu estudei, eu me dediquei, eu tive pessoas me ajudando a trilhar um caminho e hoje eu criei um método para fazer projetos. Eu tenho uma metodologia baseada na experiência de projetos passados, em modelos de projetos existentes, que eu tenho algumas centenas de modelos de projetos existentes que me fazem ganhar e acelerar muito o meu tempo. E claro, nos clientes que você vai conquistando ao longo aí do caminho, e esses clientes tornam-se recorrentes. E quanto a aprender a fazer projetos de bombeiro, eu garanto, se você quiser e você tiver um método, você simplesmente vai chegar do outro lado, você vai dominar os projetos de proteção e combate a incêndio e você vai viver tudo aquilo que a engenharia e a arquitetura podem dar para você. Você é plenamente capaz e aí isso tem muito a ver com você você ter a certeza de que você pode, com a sua determinação de querer fazer algo, de buscar algo e de ter a confiança que você pode. Tá? Eu sinto com as várias pessoas que eu falo, eu sinto nessas pessoas a insegurança. Então, muitas vezes a pessoa está começando, ela fala, poxa, eu posso contar com a sua ajuda? Eu falei, claro, sinta-se à vontade. Às vezes, lógico, a gente não consegue atender todo mundo no tempo que gostaria, mas dificilmente eu deixo de responder alguém, dificilmente eu deixo de dar a minha opinião sobre determinado assunto, dificilmente a gente não traz a minha opinião e o que deve ser feito aí para todo mundo que está buscando. É claro que quando é um projeto mais complexo, né, eu não tenho como parar e fazer o projeto para a pessoa, mas eu estou sempre disposto a ajudar. Então busque alguém que possa te ajudar, busque um método, mas assim, você pode, você é plenamente capaz, basta você decidir, tá? Então, você que está infeliz aí na profissão que você está, você que está infeliz no ramo da engenharia que você escolheu, você que está infeliz no seu trabalho, comece a estudar os projetos de bombeiro e comece a entender o quanto os projetos de bombeiro podem te levar para um outro nível, para uma outra categoria e te fazer realizar seus sonhos. É muito importante que você busque a realização dos seus objetivos pessoais, gente. Não fique a vida inteira aí onde você está simplesmente porque acha que você não é capaz de buscar e de querer mudar a sua própria realidade. Os projetos de bombeiro, no meu entendimento, eles são o melhor caminho para você realizar tudo que você sempre sonhou. Eles são o melhor caminho para você levar segurança para sua família, para os seus filhos, para você ter partir de um outro nível, para você conseguir fazer tudo que você sempre sonhou. Então,
escute o que eu tenho para te falar sobre os projetos de bombeiro. Não fique esperando cair do céu. Busque. A pergunta, se você é capaz, você é plenamente capaz e eu aposto que você consegue trabalhar, entender e viver dos projetos de bombeiro. Tá? É um grande prazer sempre estar falando com vocês. Eu tinha mais alguns assuntos aqui, mas eu sempre me empolgo muito, tá? E na verdade, a palavra que eu digo é: você pode, você é capaz, busque e corra atrás dos seus sonhos, tá bom? Até o próximo vídeo e é sempre um grande prazer estar com vocês aqui.